pessoal? Pronto. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, desculpem pelo atraso, que nós tivemos realmente um problema técnico, mas está tudo resolvido. E o importante é que a gente vai falar sobre um tema tão importante hoje, né, Navarro? Isso. Que é sobre essa questão dos radares, a questão da quantidade de multas que muitas pessoas tomaram, multas excessivas. E a gente vai conversar um pouquinho com quem entende bastante do assunto, que Francisco Navarro é ex-diretor da SMTT, conhece muito bem como funciona toda essa sistemática. Aurélio Barreto também vai dar uma mão aqui e vamos debater. Mandem suas perguntas aí, a gente está aqui para poder somar e ver o que podemos melhorar nesse sistema todo. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Navarro. Boa noite, Adriana. Estamos aqui em mais um Novo na Live. Vamos aqui abordar um assunto que tem tirado o sono de muito motorista sergipano, que são esses radares que, para nenhuma surpresa nossa, não estão marcando corretamente. Muita gente recebendo multas indevidamente, né, Navarro? Então, Navarro, como conhecedor bastante desse assunto, vai ajudar, vai esclarecer e vai orientar. Essa live vai ser de grande ajuda para quem está passando dificuldades, recebeu muita multa, que considera indevida, e Navarro vai dar uma orientação como proceder e vamos fazer um bate-papo sobre esse assunto. A gente vai, a ideia a proposta de fazer essa live foi justamente para que vocês conhecessem o processo de como é implantado esses equipamentos, né? O que está ali intrínseco nesse meio, o que é responsabilidade da empresa que está fornecendo os equipamentos, o que é responsabilidade da SMTT, até onde vai o limite de cada um, né? Até onde vai a boa vontade de resolver um problema. E ouvir algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Lá em casa mesmo, o que é de estranhar, o que assim, motivou, que muita gente começou a questionar, é porque foi uma incidência muito grande de multas iguais nos mesmos equipamentos. Lá em casa, por exemplo, minha esposa tomou duas, né? Duas, e uma pessoa que, assim, extremamente cautelosa, nunca tinha tomado uma multa de radar e tomou, coincidentemente, com as mesmas velocidades, as duas multas, no mesmo equipamento e os mesmos equipamentos que foram reprovados. Então, aí começa a alertar, né, para quem conhece o sistema, começa a alertar porque não é comum que muitas pessoas reclamem do mesmo problema. Normalmente, a maioria das pessoas que passou acidentalmente correndo, ou uma vez ou outra, pode eventualmente tomar uma multa e achar que não foi, mas de fato você vê que a multa, o equipamento não tem problema e que a multa é válida, né? Mas quando você tem um número excessivo, alguma coisa, né? Nada tem, né? Com as mesmas pessoas que disseram que nem naquele local esteve, e aí tem outras questões que a gente vai conversar aqui também. Em particular, esses equipamentos, principalmente de lá da Embrapa, que até hoje não entendi porque colocaram o radar lá, não foi da época que eu estive lá na SMTT, foi depois, porque ali não tem incidência de cruzamentos, ali não tem um semáforo, ali numa passagem de pedestre muito pouco utilizado, mas assim, o índice de acidente, na época que eu estava lá na SMTT, não justificava colocar, tanto é que quando a gente colocou os equipamentos, nós colocamos principalmente em cruzamentos, baseados em estudos estatísticos de acidentes. Eu queria entrar nesse tema um pouco Vamos depois. pontuar, tá? Eu gostaria primeiro, eu gostaria de entender, até como usuária mesmo, como que funciona a implantação e como que funciona a questão da verificação, se existe uma legislação que fala como que tem que ser implantado esses radares, como que tem que ser a verificação deles, a aferição, que é uma coisa que eu acho que tem muita gente com dúvida em relação a todo isso. o processo de contratação desse equipamento tem que obedecer uma legislação, tá? A legislação é definida por uma resolução do CONTRAN, eu até trouxe aqui uma cópia, que é 396, de 13 de dezembro de 2011. É do CONTRAN, é fácil você consultar. Procura na internet resolução 396 do CONTRAN, você vai encontrar que lá diz o que o equipamento tem que ter e quais são as condições para se implantar um sistema desse. Né? Em primeiro lugar, o equipamento tem que ser um equipamento homologado pelo Inmetro. Ponto 1. Ponto 2. Esse equipamento tem que ser aferido e testado pelo Inmetro, né?
E essa aferição tem que ocorrer periodicamente a no máximo 12 meses. Não significa que se eu fizer uma aferição hoje, eu só vá fazer outra, só tenho a necessidade de fazer outra daqui a 12 meses. Esse é o período máximo. Porque pode acontecer intervenções, pode acontecer o equipamento quebrar, depois que quebra, quando conserta, tem que fazer a aferição novamente. Pode acontecer um acidente, bater no equipamento, o equipamento se danificar e tem que substituir, tem que fazer a aferição novamente. A aferição só garante que naquele dia que ele fez, ele vai lacrar o equipamento e que a partir dali, aquele equipamento foi testado, né? Só que eu estava conversando aqui, eu trouxe algumas condições do contrato, né, do projeto, quando foi feita a implantação. Lá eles colocam algumas condições que deixam claro o seguinte, ó. A empresa contratada, esses equipamentos eles são alugados, certo? Eles são alugados. A empresa é responsável em fazer a instalação, ela é responsável em contratar o Inmetro para fazer Qual empresa? A empresa que tem o radar, que é, no caso aqui no Norte Aracaju é a Velces. Então, ela é responsável pela aferição, é por conta dela, certo? Então, qualquer dano que esse equipamento provocar é todo de responsabilidade da empresa. É sempre até como se você tivesse alugado um carro. Se aquele carro der um problema, você leva o carro na concessionária, olha, está com um problema, me dê outro, né? Só que no período, depois que o Inmetro faz essa aferição, qualquer modificação, qualquer ajuste, qualquer conserto que venha se fazer nesses equipamentos, tem que ter a autorização da SMTT, certo? Isso faz parte do projeto. Eu até trouxe aqui o projeto, bota, a contratada não poderá executar qualquer serviço sem que haja a autorização, a fiscalização do contrato, que é a empresa, a SMTT, por escrito, sobre pena de não ser ressarcida. Quer dizer, se por acaso a empresa abrir o equipamento sem autorização da SMTT, ela pode ter aquele contrato. Isso é importante, que isso aí é uma coisa que a gente não vê. A gente só vê o pessoal da empresa lá na escadinha, né? A SMTT se omite nisso, tá aqui no contrato, que é importante ter essa cláusula, porque isso envolve a questão da integridade do equipamento, dos dados do equipamento, para ver que não tem adulteração. Então é por isso que tem que ser praticamente lacrado o equipamento. Como não dá para ficar lacrado porque tem que fazer manutenção, por isso que existe o acompanhamento da SMTT, de um representante do Estado junto àquele prestador de serviço. Quer dizer, e é que está claro, a gente que é leigo não percebe isso, né? Mas aí Naval mostra para a gente como está sendo inconsequente o relapso, o inepto, o Estado. Isso é uma coisa que tem que se cobrar, principalmente desses equipamentos que foram aferidos aí, que estão com problema, né? Porque é o seguinte, por que essa cláusula existe? Esse equipamento ele pode dar vários problemas que não vai interferir na multa. Por exemplo, ele fica online, não quer dizer, ele fica conectado o tempo todo com a central. Existe uma central que faz parte desse contrato, onde as pessoas que estão monitorando os equipamentos podem ver no momento que aquele equipamento tem um problema. E a própria SMTT que faz o chamado para a empresa. Por que isso? Porque aquele equipamento, por ser aferido, né? Pode de alguma forma aparecer um problema de comunicação, uma coisa simples, e a empresa vai ser autorizada a ir lá fazer a manutenção do equipamento e a SMTT vai acompanhar a partir dali. Porque uma câmera que foi posicionada errada, ou uma ligação mal feita lá dentro, ou uma atualização de software no sistema. É uma máquina, né? É um computador como outro qualquer, né? Você falou que a SMTT tem como observar que está tendo algum problema. De que forma? Até para ela agir. Olha, lá, antes que prejudique muitas pessoas. Olha, como que seria essa dentro ação? desse contrato, eles têm um centro de operações que pode montar um mapa lá e ficar os radares identificados na tela. Se um radar daquele der problema, ele perder a comunicação, qualquer problema, ele aparece lá em vermelhinho. Então já sabe que está com problema. Eles têm isso. Estão usando, eu não sei. Né? Estão usando, não sei, eu estou lá fora. A tecnologia está instalada. A tecnologia tem tudo isso. Esses equipamentos eles não foram feitos só para multar. Esses equipamentos eles foram feitos para fazer contagem volumétrica, ele foi para fazer estudo de origem e destino, quer dizer, um carro que passa um equipamento daquele, ele está sendo captado a qualquer momento. E se ele passar por outro local, eu acho que devem lembrar que ele tem colocado uns painéis com informação do trajeto. Então você faz o roteiro, olha, da beira-mar até o centro, a beira-mar até
a Tancredo Neves, a Rodoviária Nova, da Beira-Mar até qualquer outro local e vice-versa, ele faz a contagem dos veículos que estão passando por esses equipamentos e começam a lhe dizer a noção de tempo. Olha, você daqui para a Rodoviária Nova, você vai levar coisa de 25 minutos. Por quê? Ele está fazendo cálculo online e está mostrando. Foi informação que depois tiraram. Né? Isso integrado com o sistema de semáforo, poderia deixar semáforos inteligentes para ele abrir de acordo com o fluxo, por exemplo. Sim, mas esse semáforo estava com esse projeto para o sistema de transporte. Né? Mas poderia sim também. Porque ele faz a contagem e ele fica dizendo o volume de carro, ele fica dizendo se está com tráfego alto, se está baixo. A câmera dele, quem está pela central de operação, pode visualizar o que está acontecendo na frente do radar, onde a câmera dele alcança. Então tem uma série de outros recursos que esse equipamento tem, sabe? Que auxiliam na gestão do trânsito também. Não é só para multa. Multa é 5% da capacidade desses equipamentos. Né? Não era para ser um objetivo também. Não era para ser um objetivo. É um desvio de finalidade, né? Na verdade, o objetivo dele é amedrontar para que as pessoas não obedeçam. Obedeçam a sinalização da via, porque os acidentes em Aracaju eram muito de morte o tempo todo. Cruzamento, principalmente, é um local extremamente perigoso, porque quem está vindo no sinal verde não sabe que vai vir um maluco do outro lado ultrapassando o vermelho. É onde tem os acidentes mais graves, depois ele colocou mais. Mas assim, voltando aqui para essa questão da contratada, da manutenção, então, se não tiver esses registros de manutenção, a empresa fez a manutenção sem autorização da SMTT. Certo? E a SMTT não tinha como saber, por exemplo, pode não ter como saber se teve algum problema ou não. Ele só vai saber depois de começar as reclamações quando chegar as multas. De qualquer maneira, toda multa é validada por um agente que fica lá dentro da SMTT. Isso é importante. Quer dizer, o aparelho capta a multa e ela tem que ser Capta, validada. ela gera a multa. Como é que funciona isso? E tem uma bancada lá com 5, 6 agentes que passam o dia todo olhando multa a multa para verificar se a multa está ok, se a imagem está bem colocada, se teve algum problema que eles identificaram ali, que houve 2 carros próximos um do outro, por exemplo, que não deu para identificar qual foi o veículo então aquelas falhas que podem acontecer no decorrer do dia a dia desses equipamentos, eles percebem lá e vão anulando as multas que não deveriam ser multas, vamos dizer assim, né? Então toda multa tem que ser validada por um agente, inclusive a do radar, certo? E você sabendo quando foi a manutenção, dá para você voltar no tempo, identificar pelos registros que é feito no equipamento. Essas multas todas têm uma identificação, elas são com número sequencial. Então, por exemplo, se percebeu que essas multas começou a dar problema a partir de uma data X, e ele sabendo que teve uma manutenção, já está resolvido o problema. Olha, houve uma manutenção dessa data, e a partir dessa data começou a aparecer um volume exagerado de multas, porque cada radar tem uma identidade. Com o tempo, ele tem um índice estatístico de multa que é aplicada normalmente nele. Né? Para a gente ter uma média, a gente sabe o seguinte: 5% da frota da cidade é multada por equipamento. Isso é um dado estatístico no Brasil inteiro. Desses 5%, 85% são reincidentes. São pessoas que tomam multa mesmo porque são irresponsáveis. Né? Passam, se distraem, não estão nem aí, muita gente tem muito dinheiro que paga, tem muito carro com placa clonada, tem carro com placa de segurança clonada, tem carro de... Quando a pessoa sabe o número de uma placa, sabe aquela placa de segurança, sai botando na família toda. O que é placa de segurança? Para segurança são... Vou pegar um médio ali, aquele rapaz... O que é uma placa de segurança? Ele perguntou ali o que é. O que é uma placa de segurança? A placa de segurança é uma placa que está lotada para um equipamento, uma viatura da polícia, por exemplo. Fria. Né? Fria. Ela é uma placa que não... o equipamento, quando percebe, tem um registro e sabe que aquele carro não é para ser multado porque é um carro que está sendo utilizado a serviço da polícia, por exemplo. Né? Mas tem gente, quando descobre isso, pega uma placa daquela e coloca. Certo. Aí você vê as multas chegando daquela placa e vê que era para estar em um Corsa, aí está em um Passat, aí está em um... Foi longe. Hoje é chique, né? Sei lá, no Audi, no A3, né? No Cruze, no carro, entendeu? No Civic. Então, então vocês entenderam. Então existe, até dentro de shopping, por incrível que pareça, a malandragem é tão grande nessa área
que até dentro de shopping tem câmeras que monitoram a entrada e saída de veículos para poder fazer o registro, né, daquelas catracas. Entram carros com a mesma placa, e é comum acontecer isso aí. Carros diferentes que não tem nada a ver com a mesma placa. O lacre do Detran e tudo? É que o carro, é bandidagem. Você pegar um lacre daquele e fazer, você vai lá, compra no Xing-Ling ali e você bota. O cara só vai descobrir quando aquele carro é apreendido. Quando é apreendido, o cara vai checar numa blitz, é que ele vai perceber que aquele carro está com a placa clonada. Porque quem já faz isso já não está boa intencionado, já é malandro. Ele já está no lucro, já passou em um monte de radar. Né? Outras informações que a gente pode colocar assim. Todo equipamento para ser instalado precisa de um estudo técnico. O que é esse estudo técnico? Então, dentro do próprio processo inicial, esse estudo técnico também tem que ser feito anualmente, é exigido pela mesma resolução do CONTRAN, repetindo aí para que vocês consultem, a 396. Essa resolução diz que todo local onde vai se colocar um radar tem que ter um estudo técnico que comprove que naquele local tinha uma necessidade em função do volume de acidentes que tem naquela região. Então, no ano seguinte, aquele estudo tem que ser feito novamente. Para quê? Para se constatar se houve uma redução de acidentes ou não. Porque se não houve, a SMTT tem que tomar outras medidas, até intervenção geométrica na via, na circulação de trânsito, para poder coibir os acidentes, diminuir os acidentes. Na prática, quando vou colocar um semáforo em tal lugar, isso acontece, esse estudo? Não, você está falando de sinalização ou do radar? Do radar. Não, você do falou radar que precisa ter um estudo. Tem que ter o estudo. É obrigatório você ter o estudo técnico para comprovar a necessidade do equipamento. Eu não posso ir colocando até distâncias que você tem que colocar de um equipamento para o outro, em zona rural, em zona urbana, o tipo de sinalização, as velocidades, tem os anexos dessa resolução que diz tudo isso aí. Então, tem radares que eu tenho que estar uma distância, por exemplo, na via urbana, os radares têm que estar no mínimo a uma distância de entre 400 e 500 metros um do outro. Eu não posso ter um radar a cada esquina, por exemplo. Então, se eu tenho, a não ser que tenha uma justificativa, mas aí não é uma condição, é uma condição muito particular em locais que tem muitos acidentes. Na zona rural tem que ter no mínimo 1 a 2 quilômetros de distância um do outro, para não virar uma fábrica de multa, né? Então, por exemplo, aquele radar da Embrapa, que está ali na frente da Embrapa, ela precisaria ter um estudo técnico comprovando a necessidade daquele radar ali. Eu, particularmente, essa semana, como eu propus fazer a live, eu entrei no site da SMTT e fui procurar as estatísticas, porque lá internamente a SMTT tem um sistema que tem o cadastro de multas das localizações, das avenidas, etc. O sinal feito por Júlio lá, um excelente técnico lá de TI, ele tem conhecedor de toda essa área lá e ele tem um sistema excelente para isso. Só que não tem no site, então não deu para o PO verificar o porquê colocar esse radar na Embrapa, porque ali é uma via. Uma certa vez eu perguntei a um técnico lá que trabalhava comigo, rapaz, botaram aqui porque disse que o povo corria muito. Disse, mas você não pode botar porque simplesmente o povo corre. Você tem que colocar onde tem acidente, porque tem outro local para colocar o radar, que deveria ter o radar e está ocupado ali no local que tem acidente, porque você não tem, de um lado é o rio e do outro lado são empresas, e uma reta, né? Não tem cruzamento, não tem nada disso. Então eu, sinceramente, lá eu não colocaria. Né? Qual a necessidade, né? Qual a necessidade daquela ali? Por exemplo, ali o cara vai dizer, não, porque ali é com uma reta para evitar um acidente de bater naquelas árvores ali, perder o controle. Mas, por exemplo, ali perto daquela, seguindo em frente, depois da ponte do Rio Poxim, tem aquela bifurcação. Ali tinha muito acidente, inclusive o filho do dono da Celi. Sim, inclusive ele tinha botado a lombada lá, né? Você botou a lombada e foi botado o quebra-mola. Onde tem acidente, onde tem o histórico de acidente, não tem a lombada. Ali foi botado o quebra-mola. Um quebra-mola, Foi botado o quebra-mola e parou os acidentes, porque ali uma curva tinha uma sinalização antes, mas aí na época, Nelson Felipe já tinha tido acho que duas mortes e tal, apesar de que no CTB proíbe colocar quebra-mola em via arterial. Mas ali Nelson decidiu, porque estava tendo acidentes de morte, ele ficou preocupado e disse, vamos colocar, porque não vai ficar na minha consciência. Se tá lá, tá preto, quem não sabe, passa. Mas, e agora agora asfaltando pode. Quebra-mola é muito perigoso em via, porque assim, se a pessoa não vê, ele pode ir com o carro voar, virar, etc. Então não é todo lugar que você pode colocar quebra-mola não, o CTB inclusive determina algumas regras para isso. Sim. Eu vou ter uma pergunta aqui, da Luciene Silveira.
Ela está perguntando se na Orla tem radar. Já teve, né? Hoje Teve não tem na mais. gestão anterior, Edivaldo, mas essa Edivaldo. não tem não. Pelo menos a gente não Edivaldo colocou. encheu a cidade de radar. E naquela época- Aquela ali, vamos chegar Não, lá. e lá vamos chegar tinha- Edivaldo, olha- Edivaldo tá assistindo aí, Edivaldo? Você Olha. aguenta, né? Olha, o radar, e naquela época tem uma coisa muito esquisita, uma coisa que a gente não concorda, e eu não concordo, especialmente a gente não concordava também na época que eu estava lá na SMTT, que é armadilha. O que é armadilha? A via da Beira-Mar, naquela época, lá na Avenida Atlântica, né? Aquela Avenida Santos Dumont, né? Atlântica é de trás. Ela era, Atlântica de trás, é isso mesmo. A via de 60 quilômetros. Aí você tinha uma placa no início da avenida 60 quilômetros e logo na frente você tinha uma de 50 porque tinha um radar. E depois voltava a 60. Peraí, se você está seguindo nenhuma via, você tem a sinalização no início dela que é 60, se você não tiver uma lombada, se você quer botar uma passagem pedestre, pela resolução, você quer reduzir para 40, você tem que botar uma sinalização de lombada com o visor. A lombada eletrônica, ela tem o visor de velocidade, para deixar claro que é para substituir aquela lombada convencional, para você reduzir, porque ali tem um colégio, tem uma passagem, ali é uma área turística que tem muito pedestre, Sim. Inclusive teve atropelamento com morte. teve já. atropelamento morte, e você pode diminuir 10 quilômetros, que nem é o 40 para a travessia de pedestre, que não tem sinalização nenhuma, e nem é o 60 da via. Isso é armadilha, era para multa. Né? Não justifica, eu mesmo não aprovo E pela isso. legislação dela, tem aquela árvore de frutos proibidos, né? Que significa, se você faz uma coisa com a intenção... Como é? Explica aí, A advogado. árvore do fruto proibido. É porque as provas Viciado, né? adquiridas ilicitamente não servem como provas, isso é no direito penal. Mas o que ele está dizendo é de fazer armadilhas mesmo. É viciado. É. né? Tem uma na BR. Você coloca Tem uma o na quê? BR. O que ele está dizendo assim coloca no início que é 60, a pessoa já entra sabendo que aquela via é de 60 e logo em seguida vem uma pegadinha que cai para 40. Uhum. E sem a nessa devida, da Caju Sem tem, né? sinalização. sem a devida sinalização. Na BR você tem isso aqui na nossa cidade, aqui na BR-101, né? Você indo lá para sentido Itapuranga, aquela... Isso, Salvador. Né? Aí você chega a ter uma placa, e lá é curioso, porque você tem uma placa de 80, de 100, aí logo 30 metros depois vem uma de 60 e depois 30 metros depois vem de Qual é a 40. redução? De 100 para 60 em 30 metros. Não, então, Tem que viciar, né? eu vou ficar em qual faixa aqui? Porque se bota um radar no meio, aí você vem na frente, essas placas de armadilha é um problema. Logo depois você tem uma de 100. Aí você está ali de 100 de boa. Estrada tem muito caminhão. Aí vai, na hora que você quer ultrapassar, passa a placa e você não tem visão dela. Aí abaixou para 80, uma via que é de 100. Que na verdade aquela via é de 110 pelo CTB. Mas o DENIT pode atribuir, né, uma via conforme o entendimento dela, reduzir a velocidade da via. Porque Tem tem um problema. ponto de ônibus ali, né? Tem um ponto, mas você reduz o ponto, no ponto você bota a sinalização Sim. 300 metros antes, Mas né? 100 depois... Mas ele baixa para 80, mas para que ele baixou para 80? Para passar pedestre não foi. Para parar para ônibus não foi. Para quebra-mola não foi. Não tem nenhuma passagem de carro, não tem entrada de nada, simplesmente baixou para pegar o cidadão do armadilha. Né? E isso para mim é criminoso, isso aí para mim é má fé. É má fé. Não tem sentido de você reduzir a velocidade, porque o radar é para proibir você andar na velocidade máxima de circulação daquela via. E não reduzir para você ser fotografado com uma velocidade que é padronizada para a via. Ali é DENIT, E né? o pior Ali é né? DENIT. É DENIT, né? Federal. É DENIT, mas olha, e essas multas ela tem o seguinte, ela tem três faixas. Escapou dessa, viu, Edivaldo? Escapou dessa. Né? Ela tem três faixas. Tem três faixas. Tem uma faixa que é até 20% acima da velocidade da via, que você paga a média, né? Depois entra para grave, que é de 20% a 50% acima, e depois acima de 50%. Né? É gravíssimo aí. É gravíssimo. Se você olhar uma via dessa de 80 km ou de 100 km, que é a velocidade, quando você baixa para 80 e o cara passou a 100, ele já está na segunda faixa, já vira grave. Então ele já paga uma multa muito maior por uma armadilha que ele pegou. Aí onde entra aquela polêmica lá, que teve aquele negócio de Bolsonaro, lembra daquela coisa toda? Ele O pessoal falou, começou a reclamar. Na verdade, o problema não é o radar, o problema é a forma que colocam ele. Porque para quem trabalha no dia a dia no trânsito, pegar 3 multas dessa, já perde a carteira. Já fica sem a carteira retida 1 ano. Uma pessoa que é um taxista, que é um caminhoneiro, que é uma pessoa que vive disso, foi pega em armadilha para ganhar, para o povo ganhar dinheiro, para o pessoal ganhar dinheiro, para pagar essas empresas e para tirar dinheiro, sei lá como,
porque isso para mim, quem faz isso é má fé, e má fé tem um propósito, eu entendo, é roubo, Sim. né? Porque Mas o propósito dele é salvar a vida, não é arrecadar. Mas é bom deixar claro aqui que não é que a gente está defendendo que as pessoas saiam correndo aí. Não, de jeito nenhum. Né? A gente está defendendo o quê? Que a sinalização seja correta para que a pessoa seja punida, mas de forma justa. E né? eu acredito muito também no trabalho de conscientização. Sim, Claro. Que é um trabalho é o principal, que é a eu não educação vejo do ser trânsito. feita. A educação de trânsito, ela dá muito mais resultado, isso já é comprovado, mas aqui em Aracaju eu não vejo um trabalho de conscientização do trânsito. Agora, as multas, realmente, elas têm, mas é um ela tem um caça-níquel, fim, né? ela tem um fim de arrecadar mesmo. E uma coisa que sempre me incomoda muito é quando a gente fala dessa questão oh, Jesus. Que o poder público, tudo que ele faz tem fé pública. Então, assim, isso me incomoda muito, porque fica aquela questão. A fé pública de um agente público em detrimento da liberdade do indivíduo e o indivíduo... Você vira refém, né? O indivíduo vira um refém, muitas vezes, de um sistema que não tem nada de fé pública. O sistema nosso, basicamente quase tudo, ele está bem corrompido. Seja na fiscalização de radar, seja na fiscalização tributária, seja num monte de coisa em que o indivíduo é tratado como bandido. E aí o Estado, em nome dessa questão da fé pública, sai sempre levando a melhor, porque o indivíduo ele tem que produzir uma prova, que é impossível ele produzir uma prova para se defender. Mesmo porque as informações quem tem é o poder público e não disponibiliza essa informação até para ele analisar e estudar. Não quer dizer que a SMTT esteja certa ou errada, mas o cara tem que ter o direito de pegar as informações estatísticas lá, ver a lista das multas, identificar, ele mesmo, já que o SMTT não quer fazer isso, disponibilize para que as pessoas possam olhar e poder analisar e ver se encontra algum problema lá. Agora, tem uma pergunta aqui, Marco. Já terminou essa raciocínio. Não, eu ia falar sobre outra coisa, essa questão do Inmetro lá. Pronto, vamos lá. A Luciane perguntou aqui, referente àquele quando você falou lá na BR, né? Que como corrigir isso? De 80 para 60, depois para 40, como vai corrigir isso? Entra com o processo, aciona o Ministério Público, qual seria? O que a sociedade poderia fazer para evitar esse abuso ou tentar corrigir isso? Olha, tem que entrar na justiça, porque o CONTRAN determina quais são as regras para poder instalar o equipamento. Se ele reduziu, ele tem que ter um estudo técnico que comprove a necessidade de fazer aquilo ali. Porque se a via está a 100 km e ele reduziu para 80, ele tem que dizer o porquê ele reduziu. Não é a minha vontade de chegar ali e dizer, olha, eu vou reduzir aqui porque aqui tem uma passagem, tudo bem, tem uma escola, tem alguma coisa, eu vou reduzir aquilo ali. Mas um cidadão individualmente, ele pode acionar através do Ministério Público Federal, né? Não, através da Justiça Federal, porque é do DINIT, né? Mas não seria o caso aí, como o interesse é coletivo, do seu Ministério Público? Bom, a primeira coisa é pedir administrativamente ao órgão que apresente os estudos. Um cidadão pode fazer isso? Qualquer cidadão, claro, isso é um serviço público, não tem segredo de justiça aqui. Né? Mesmo porque, inclusive, aqui na lei, eu acho que eu não sei se eu separei, aqui, ó, os estudos técnicos, aqui, pessoal, é a resolução 396. 396 de 2011. CONTRAN, tá? E o seguinte, olha, os estudos técnicos referidos no artigo 2, 3, tal, parágrafo 6º. Que aqui fala da periodicidade, que tem que fazer esses estudos técnicos, etc. E o seguinte, olha, os estudos técnicos devem estar disponíveis ao público na sede do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Cada DINIT ali. Então, já está dizendo na lei que o órgão competente aquilo ali, o DENIT, o DR, a SMTT, DETRAN, tem a obrigação de entregar os estudos técnicos que fizeram daqueles equipamentos. Falando em estudo técnico, voltando para essa questão do Inmetro... Vamos voltar para Aracaju também, né? Então, voltando para Aracaju. Aqui vale para qualquer um. Se quiser perguntar logo... Não, aqui o Luciano está perguntando se os radares poderiam ser utilizados para rastrear carros roubados. Sim, inclusive nesse equipamento estava no projeto. Esse equipamento você pode colocar nesses equipamentos a placa que você está querendo fazer a busca e em qualquer radar que esse carro passar, ele alerta a central, na mesma hora. Eles são online e isso era um recurso, inclusive ele estava fazendo um convênio na época, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando a gente quando eu estava lá com o Nelson Felipe, aquela turma lá. Eu era a minha diretoria, que por sinal hoje, desde que Lucimara saiu, nas eleições passadas, não tem ninguém... Lucimara era o quê?
foi me substituir como diretora técnica. Ela, qual é o conhecimento dela? Eu não sei. Eu não sei que eu saiba, não tem nada a ver com a área. Mas foi colocada pelo prefeito para assumir a área de planejamento e sistemas da SMTT, certo? Que é responsável pela parte todinha de planejamento de trânsito da cidade e de sistemas associados ao trânsito, né? Então, Sistemas de TI. anotar o nome aí. O pessoal E até hoje não cobrar, colocaram né? ninguém. E até hoje não colocaram ninguém. Eu não sei como é que estão fazendo esse planejamento. Por isso que não tem o planejamento da instalação dessas vias, que estão fazendo de qualquer jeito. Não tem esses semáforos, colocaram esses equipamentos aqui. Foi licitação feita por mim, que era do sistema de transporte. Estão gastando aqueles braços de 9 metros que tem, que você vê que tem 3 focos. Merece uma reportagem. Vamos fazer uma live depois sobre esses equipamentos para vocês conhecerem. Absurdo. A subutilização. É subutilizado, né? É como você tivesse uma Ferrari para andar na buraqueira de Aracaju, né? Sem um planejamento adequado. Eu acho que é importante a gente falar as pessoas que foram muitas que sofreram agora. Orientar o que as pessoas devem fazer. A orientação de como essas pessoas, proceder. você aí que sofreu a multa, que sofreu várias multas, a orientação agora técnica mesmo que a gente quer ouvir de você, Navarro, como se defender. Mais uma informação que eu posso colocar também, antes da gente entrar nesse ponto, né? É o seguinte, para vocês terem conhecimento, olha, depois que o Inmetro, que eu vi aí umas reportagens, vi uma matéria da própria prefeitura no site dela, dizendo, olha, que foi feita uma aferição da Inmetro no dia, acho que foi em setembro, e depois, logo depois, 15 dias, disse que estava aprovado. Logo 15 dias depois, veio o ITPS e disse que estava reprovado. Eu não vou, daqui para trás, eu não vou tirar multa porque foi atestado, né? Olha, pessoal, veja bem. Voltando isso. Olha, depois que você faz uma aferição, certo? Naquele momento, ele estava bom. Certo? O equipamento estava aprovado direitinho. Não quer dizer que ele só vai precisar fazer uma aferição depois. Esse equipamento pode ser danificado no caminho. Primeiro ponto, pedir à SMTT as autorizações, porque eu já vi muitas vezes o pessoal pendurado lá em cima. Ela tem que ter autorização por escrito, a empresa, das intervenções que foram feitas no equipamento. Certo? Depois, vai lá na SMTT para fazer esse pedido. Para fazer esse pedido, tem que pegar, porque se eles né? já viram ali em cima, não, dá protocolo lá dentro da SMTT, faz o pedido formal. Certo. A Jari, ela não é responsável pelos equipamentos. Tá. A Jari, ela é uma entidade que meio que independente da SMTT, que faz a validação das reclamações das multas. Certo? Bom, pedir essa questão dos estudos técnicos desses equipamentos, as autorizações que tem a obrigação da SMTT saber de todas as manutenções que foram feitas nos equipamentos, porque depois que o Inmetro afere, se o SMTT mexeu, se alguém mexeu lá, pode ter desregulado o equipamento. Porque no momento que o Inmetro faz uma outra medição e ela dá errada, você não tem como saber em que momento desse ano aquele equipamento deu esse problema que foi negado um ano depois. Ele pode ter quebrado no dia seguinte da aferição. Então, é um equipamento eletrônico. Mas no meio termo, houve a aferição pelo Inmetro, a liberação. Se nesse meio termo lá, antes de um ano, houve uma manutenção. As multas seguintes daquele período, se houve alguma discrepância. Porque muitas vezes acontece, o cara mexeu alguma coisa lá, aqui é um computador, pessoal. Você mexe lá, atualiza um firmware, um software, alguma coisa lá, ou faz uma parametrização errada. A gente já aconteceu de ter radar, daqueles que a gente tinha contratado na época, aqueles radares móveis, né? E ele estava multando adoidado, não foi aplicado nenhuma multa, não. Ele estava testando o equipamento. E um parâmetro que foi feito errado, ele começa a ou não multar nada, ou multar todo mundo de forma errada. Então isso pode acontecer. Inclusive a prefeitura, atenção, Erivaldo, a prefeitura, inclusive já que você gosta de radar, pode multar menos do que o necessário. Um problema técnico pode multar a mais, como é o caso de agora, como pode multar a menos. Pode. E pessoas que estejam violando a legislação não estejam sendo punidas. Então a gente está buscando aqui a justiça, a punição correta e justa do que é necessário. Nem para mais, nem para Bom, menos. nesses equipamentos, inclusive esse da frente da Embrapa, que eu dou mais exemplos, que é o que é mais visível para mim, né? Ele tem que ter o estudo técnico, a outra informação. O estudo técnico, quando é feito pelo próprio CONTRAN, ele tem que pegar um histórico de um ano, certo?
Se o radar foi colocado, a avenida acabou de ser construída, não tem histórico nenhum, o cara vai botar um radar ali por que motivo? Né? Se você tem que ter um histórico de multa ou de acidentes, para que você justifique no estudo técnico, comprovando que ali tem um índice alto de acidentes e precisa, uma das intervenções é a colocação do radar. Ele não pode supor, então, não? Tem médio, tem médio. Não é assim, eu acho que aqui... Não pode ser por suposição. Não Tem pode. médium, tem um cargo de médium lá na SMTT, não. Não é médio, não. Pode ter médium. Médium, ele baixa aqui na vai mesa ter lá, multa, vai ter acidentes, vai ter acidentes. Que é assim, que parece, né? Então, olha, não é fácil, a SMTT poderia... Não é custo para ela. Veja bem, se foi identificado um problema no equipamento, a responsabilidade é da empresa. É da empresa. Ela pode dizer, olha, eu não vou pagar por isso aqui, porque o equipamento não estava. Eu vou ter que anular essas multas todas. Sim. Que seria o mais correto, porque a ideia do equipamento não é arrecadar dinheiro, não. O do equipamento é evitar acidentes. Eles já foram evitados, certo? Ela tem que pagar a empresa, que é caríssima. Ela tem que pagar a empresa. Você sabe que valor? Tem publicado, isso é uma ata pública. Cada faixa custa quase 4 mil reais. Faixa que você Cada faixa, o que é isso? Na beira-mar, radar da Embrapa, tem quantas faixas ali de carro? 3 de cada lado. Ai. Cada faixa daquela custa por mês Mesmo BRT? 4 mil reais. Tem ali BRT, é do ônibus. Conta? Não, ali uma faixa conta. O ônibus pode ser multado também, ou quem passa... Na verdade, esse radar ele pode multar, inclusive, quem passaria pela faixa que era do ônibus. Então, se tiver determinado, configurado, olha, se um carrinho pequeno passar no lugar do ônibus, multe. Mas e ele poderia fazer o inverso? Multar também o ônibus que invade a outra faixa? Pode. Mais uma observação. Aí ele paga fixo pela faixa. Então a faixa do ônibus, teoricamente, era muito pouco usada. Sim. Muito pouco usada. Não, Mas só não é. ela existir, tá lá. Mas não é, passa muita gente ali. Tá, mas não tem, a gente, pelo menos a gente não botou não, por causa desse motivo. Mas paga, Aurélio. Mas Pronto. Paga. Cada faixa, É, 4 mil reais. você alugou o equipamento. O equipamento não é diferente do que era no passado. Foi uma coisa que eu primei no caso da implantação desses equipamentos. É o seguinte: o equipamento é todo administrado pela SMTT, certo? Então tudo seria responsabilidade nossa. Foi a primeira fase. Quando o Tribunal de Contas entrou no processo, acabou que virou uma alocação. Ia ser uma aquisição. Virou uma alocação. A manutenção, o Inmetro, tudo isso é responsabilidade da empresa. A validação das multas é responsabilidade da SMTT, certo? Eu acho que numa situação grave como essa, e pelos históricos das multas, que são multas com o mesmo padrão, né? Pode olhar aqui, vocês que estão ouvindo a gente, 90, pelo menos todas as pessoas que reclamaram, a multa foi de 61 quilômetros, como quem for, de 68, aferida como 61, né? Medida 68, aferida 61. Por que essa diferença? Está na lei do CONTRAN. Se eu pegar a tabelinha aqui e procurar, deixa eu ver se está aqui nessa planilha, aqui na própria lei diz a tabelinha dizendo as velocidades. E aí, bom, está aqui em algum lugar, está aqui a tabelinha, tem uma tabelinha aqui, ó, que diz aqui, para cada velocidade que for detectada, ele atribui a velocidade ao lado. Então, se eu olhar aqui 68, ele vai aferir 61, certo? E, coincidentemente, centenas de pessoas tomaram a mesma multa nos mesmos equipamentos. Bom, pessoas que alegam que nunca tomaram multa, de repente tomaram 5, 6 multas. Aí tem alguma coisa errada. Aí está claro que tem alguma coisa errada. Indício de alguma coisa errada. Claro que tem alguma coisa errada, porque uma pessoa não toma uma multa e uma pessoa que já tem um histórico, porque você pode olhar no histórico lá, fica a vida da pessoa todinha dela na SMTT só. Esse cara nunca tomou multa. De repente ele tomou uma multa, depois outra, iguais. Não, aí, meu amigo, o cara não é... Pegou um cabeção aí. Tem alguma coisa... A própria SMTT tem um bom senso de chegar aqui e dizer, olha, está acontecendo alguma coisa errada. Chamar a empresa, reavaliar essas multas, cancelar essas multas logo, pedir outro atestado do Inmetro para conferir, para atestar, porque mesmo que o Inmetro chegue lá, ninguém garante que a empresa identificou o problema, porque ela sabe que tem um problema, consertou e chamou o Inmetro. Porque, minha gente, ele não vai chamar o Inmetro antes de testar o equipamento, não. Ele primeiro vai testar o equipamento para depois chamar o Inmetro. Se esse problema existia, não tem como você cidadão, saber.
Mas a SMTT tem como saber sim, e pode anular essas multas. E o cidadão tem direito a ter acesso a toda... Uma das formas de fazer, porque a SMTT, pelo histórico, pela conversa que a gente já viu, já disse que não vai tirar essas multas. Então, minha sugestão diz que é tirar daqui do ITPS para cá, né? Mas do ITPS para trás, como é que sabe em que momento deu problema? Né? Como é que vai saber? O ITPS é o órgão autorizado pelo Inmetro para fazer esse trabalho. Você é só entrar no site do ITPS, itps.sce.gov.br. Vai estar lá, autorizado do Inmetro para fazer medição em equipamentos metrológicos, que é justamente os radares. Então, a sugestão, primeiro entrar com um pedido de estudos técnicos para avaliar. Os estudos técnicos têm que ser feitos todo ano, então, se ele renovou o Inmetro, significa que já passou um ano. Então, para ele renovar, inclusive com o contrato da empresa, ele precisa o estudo técnico para dizer, um técnico dizendo, deve continuar com o equipamento, porque o índice de acidentes se reduziu e está comprovado. Você precisa saber se existia ou não necessidade desse equipamento. Depois, você vai pedir a relação e pode pedir sem identificação, até para você saber as multas que tinha antes desse problema que surgiu para comparar com o que veio depois, para saber se houve um desequilíbrio nesse volume de multas que foram reclamadas. Porque a SMTT não vai fazer isso para você, isso eu tenho certeza. Né? Isso eu tenho certeza. Então você vai ter que se ver, infelizmente. E para quem tomou uma multa só, e foi essa multa 68, pode entrar com recurso lá para poder aliviar logo a multa. Eu botei aqui o código que eu não lembro de cabeça. O Código de Trânsito é artigo, você pode fazer referência, procure aí no Código de Trânsito CTB, artigo 267. Ele, se você tomou uma multa média ou leve, essa multa, para quem nunca tomou multa, essa multa de 61, ela se enquadra. Aí a pessoa pode pedir para que a SMTT reveja a multa e transforme em advertência. Mas isso é opcional da SMTT. A lei diz que se ela olhar o histórico e achar que aquilo sirva de punição, ela pode permanecer com a multa. Mas aí é o bom senso. Então isso aí é importante. Vamos repetir bem calmo, bem sucinto. Então, quem teve a multa até 61 km por hora... É porque começa para 61, né? Porque a via de 61. Bem repetido para explicar. Essa multa de 61, que foi a de 68, é uma multa média. Ela, se você nunca teve essa multa antes... ou no mínimo 12 meses, há um ano você não tomou multa nenhuma dessa multa, e você pegar essa multa aqui, você pode solicitar esse MTT que converta aquilo em advertência. Como é que ela vai? Pelo seu histórico. Ela tem que ir lá no CMTT. Você preenche um formulário dizendo que essa multa, aí você vai ter que reconhecer, né? De alguma forma você reconhece a multa porque está lá feito pelo equipamento. E é importante, né, que a pessoa recebe o auto de infração em casa. Isso. Então lá ela já recebe falando do prazo do para prazo fazer dela. o recurso. Exatamente. E é importante dizer também que ela tem que ser notificada. Da data da notificação, da data da autuação até a data da notificação tem 30 dias. Isso. Eles têm 30 dias para fazer. E é obrigado a SMTT passar a notificação, viu? Senão pode invalidar a multa. Já pode invalidar a multa. Então é bem importante isso. É 30 dias da data da autuação até o dia que você recebe a notificação. A multa pode demorar 6 meses para chegar, mas a notificação tem que ser até 30 dias depois da multa. Senão você já tem mais um argumento para pedir a invalidação da multa. Isso. Se você também tomou mais de uma multa, essa lei vale para a primeira. A segunda já é reincidência, aí ela não compara, mas pelo menos você se livra de uma multa dessa. Né? Ou vai pelo caminho que você diz, que é a ilegalidade mesmo, questionar a ilegalidade através de documentos. Você vai ter que pegar os documentos, tudo técnico, comprovar que não precisava, que ali você vai ter que jogar agora para o lado. É mais complicado. Para quem gosta de... Mas se conseguir comprovar com o Ministério Público que não havia necessidade ali daquele equipamento, né, que a lista, essas multas são sequenciais. Então, cada multa ela leva um número sequencial. Estão pedindo aqui para a gente, do novo, assumir, comprar essa briga com a fazer o protocolo. Tem que conversar com o diretório aí para saber se... A Luciene perguntou aqui se as faixas de ônibus ainda são multadas.
Olha, na época foi uma polêmica, a gente... Porque Edivaldo disse que não precisava de faixa de ônibus. Disse que não precisa de precisava faixa de e ônibus, permaneceu. Não tem, e não tem. Permaneceu. Quero Ele ver- vai colocar agora, né? Eu quero aí ver isso, porque ele tá tudo preto, né? Vamos ver se a marcação que eles que na campanha eles Destruíram o projeto que não, foi isso deixado. não faz sentido ter BRT. Mas eu não vi ele apagar a faixa. E continuou, a plaquinha de multa continua lá, né? Sujeito a multa. Mas você sabe dizer se eles estão multando ainda? Não sei dizer. Não sei dizer. Assim, na época da gente não multou. Tá? Não multou porque era uma polêmica danada. Os caras tinham um apoio aí de alguns órgãos, que eu não quero dizer o nome aqui para evitar problema. Eu sei que jogaram o projeto no lixo, né? Só aproveitaram do semáforo, mas estão usando mal. Infelizmente. Não usa quando usa errado. Usa errado. A Luciane está perguntando aqui o seguinte também. Tem como novo solicitar aos órgãos a fiscalização anual de revisão de equipamentos? Ou seja, quem tem o direito de pedir ou exigir da SMTT a aferição periódica? Não, a lei exige que no máximo em 12 meses tem que fazer nova validação. Se né? não for feita, o Se Ministério não for Público... feita, a multa estão tudo anuladas. Se passou 12 meses e um dia e não tem aferição, inclusive essa aferição tem uma validade. Pode pedir da SMTT o documento que o Inmetro entrega, o prazo de validade da aferição. Pronto, tem mais perguntas, gente? Aqui não estou vendo mais nenhuma pergunta, não. Pronto, então eu acho que os esclarecimentos foram dados, foi ótimo, realmente a gente aprendeu muito aqui com o Navarro, é importante a gente estar atento a essas coisas. Quem tiver mais perguntas aí, pode deixar aí nas nossas redes sociais que a gente passa para Navarro e ele vai respondendo aí no decorrer dos dias que se seguem. Muito obrigada pela atenção de todos. Desculpa, é um atraso, o atraso que a gente começou foi que o computador que a gente trouxe. Primeiro, Pifou. Pifou na hora que a Ele gente que ia começar. arrumou outro... Rapaz, pense. Ó, deixa eu contar a novela aqui. Não é Poliana, mas a novela. Trouxe um computador... Todo configurado, todo arrumado. Né? Hoje estamos aqui estreando um microfone novo, aqui é profissional, uma câmera de alta definição. Eu só estou olhando para ele, estou olhando para a câmera. Estou achando que é o microfone. Mas está na direção, tá na direção. Aí o computador resolve... Desligou, tá aqui, ó, o bicho aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, mortinho, depois vou ver o que aconteceu. Aí tive que pegar o notebook de Adriana, instalar o software, correr. Tive que abrir mão um pouco de alguns recursos que eu ia apresentar aqui, mas enfim, mas deu tudo certo. Entre certo. mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Isso aí. Gente, até a próxima. Se tiverem alguma outra sugestão de live também, alguma outra coisa que a gente traga um outro profissional da área para a gente debater, mandem aí que a gente está a fim de debater os problemas e as possíveis soluções Essa também. cidade Né? tem que melhorar. E não pode a pessoa fazer o que quer, não. Isso aí. Exatamente. Precisamos de Um gestores. abraço a Boa noite, todos. pessoal. Tudo de bom. Abraço. Tchau. Valeu, tchau.